E bom, continuando aqui, né, a criação do sistema de clínicas. Hoje eu acho que eu vou criar as tabelas que eu vou precisar para logar o usuário. Então, let's go, né? Já deixei aberta aqui a pastinha do back-end. Hoje a gente vai mexer só no back-end. No último vídeo eu criei o visual da tela de login. Então vamos lá, let's go, né? Deixa eu ver só ver como é que tá. Beleza. Aqui em MyDB eu esqueci tipo de conectar o banco aqui. Aqui no lugar de MyDB eu vou colocar o meu banco de dados que eu vou usar para o projeto. No caso eu vou usar isso aqui, ó, sistema de clínica, tá criado já, né? Tá, deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma migration. Beleza. Eu vou usar esse banco aqui, sistema de clínica, que tá criado aqui no Workbench. Então, deixa eu pegar aqui, ó, Ctrl C. Dá o Ctrl V aqui. Beleza. Agora eu vou vir aqui na pasta Prism, aqui no esquema. E bom, é aqui que eu vou colocar todas as tabelas aqui do banco de dados. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o Prisma. Tem aqui na documentação, deixa eu abrir aqui a web. Deixa eu pegar aqui, ó, Prisma. Tô na documentação aqui do Prisma. Eu vou abrir aqui a Model. Se não me engano é em Model. Beleza, aqui tem vários modelos de como é criado aqui. No caso, a gente tá usando o banco de dados relacional, então é desse jeito aqui. Eu vou só copiar e colar para esse modelo aqui, para evitar trabalho. E aqui eu vou criar uma moda economia usuário. Beleza. O ID eu vou deixar assim mesmo, ID, default, auto-incremento, que vai auto-incrementando, beleza. Esse aqui eu tiro. Beleza, eu vou criar... Eu vou criar um campo aqui que vai ser o campo nome, que vai ser uma string. Eu vou criar o campo e-mail, que é o que a gente vai precisar para logar. Eu poderia na tela de login, em vez de botar para logar com e-mail, logar para botar com o nome de usuário, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto, beleza. Eu vou colocar aqui nome usuário. E aqui eu vou colocar senha, que vai ser tipo string também. E beleza, eu vou colocar um map aqui também. Map. O map eu vou colocar usuários. Esse map é o nome que vai ficar na tabela lá do Workbench, tá? Do MySQL, no caso. Beleza, campo de usuário tá aí. Agora eu vou criar um campo que vai ser o seguinte: todo usuário vai ter um tipo de usuário. Aí, sei lá, aí o próprio administrador do sistema que vai poder criar esse tipo de usuário. Por exemplo, eu quero um usuário que só tem acesso a determinadas coisas. Então eu preciso de uma tabela aqui que vai ser um complemento dessa tabela do usuário. No caso, esse usuário vai receber uma foreign key. Beleza, vamos criar aqui. Tipo de usuário. Tipo do usuário, mesmo esquema, eu botei esse ID. E eu só vou botar o nome, eu acho. Nome, que é o nome do tipo. Por exemplo, vai vir setado já de padrão 3 tipos de usuário, que no caso vai ser médico, recepção e administrador. Só que aí se o administrador do sistema quiser criar mais tipos de usuário, ele vai ficar disponível para isso. E por enquanto eu vou colocar um parâmetro aqui, tipo boolean, que vai ser o seguinte: parâmetro editar, padrão edit. Beleza, vai ser padrão boolean. Beleza, eu vou criar esse campo aqui também, que vai ser parâmetro edit config, que acho que a primeira tela que eu vou criar do nosso sistema vai ser as configurações do sistema. Então, se o tipo de usuário puder mexer nessas configurações, eu vou habilitar aqui, ó, nesse campo aqui. E caso não poder, esse campo aqui vai ficar em falso, né? Caso poder, no caso, vai ficar em verdadeiro. E beleza, vou dar um map aqui também. Essa tabela vai ser tipo usuários. Vou sempre criar no plural. Mas agora o que eu preciso fazer é uma foreign key. Para ver como é que faz, tem vários exemplos aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um exemplo. Aqui, já tem um exemplo aqui, ó. De como é que faz a foreign key. Eu vou fazer basicamente isso aqui. No caso, beleza, aqui em tipo de usuário eu vou precisar criar uma espécie de campo, que vai ser usuário, que vai ser do tipo usuário, que vai poder ficar... Esse tipo de usuário aqui vai poder ficar em vários tipos de usuários. Então eu coloco um usuário e um array aqui, ó. Agora aqui eu vou criar
como se fosse um campo, tipo usuário também, que vai ser a chave no caso, que é do tipo usuário. Agora eu vou colocar a relations. Esqueci a interrogação aqui. É tipo usuário, interrogação, aí relations, aí fields. Aí aqui no fields, aí aqui eu vou criar um campo que vai ser tipo usuário ID. Ou então em D, né? Melhor assim, ó. ID tipo usuário. Que vai ser do tipo inteiro. Aí isso aqui vai ser o campo que vai ser a foreign key. Então, deixa eu copiar aqui. E agora outro parâmetro que eu vou passar aqui vai ser a referências. E a referências é qual campo tipo usuário vai ser a nossa foreign key. No caso vai ser o ID. Beleza, a chave estrangeira criada tem todo o exemplo aqui, ó. Aqui. O post vai ter um comentário em vários posts, então tem que fazer isso aqui. E aqui, ó, eu crio um campo como se fosse um campo, que no caso não vai ser bem uma coluna, tá ligado? Vai ser, isso aqui é a foreign key no caso. Aí é que eu coloco a foreign key, o dado da foreign key, né? De onde essa tabela vai ser referência, de onde essa tabela vai colocar a foreign key e o campo que vai pegar de referência, que no caso aqui da tabela posts, aqui em ID. Tranquilo isso aqui. Já coloquei aqui o banco aqui no lugar do MyDB. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a primeira migration. Eu vou criar a primeira migration tanto com a tabela tipo usuário quanto a tabela usuário. Como o sistema tá no começo e tal, então acho que não tem problema isso. Beleza, aqui eu vou procurar o comando, né? Que no caso tá aqui, ó. Migrate dev. Aqui tranquilo. Aí eu rodo esse comando aqui, ó. Tem um comando aqui, caso já tenha todas as migrations e tal. Caso o banco de dados esteja zerado e já tiver migrations, então tem que dar esse comando aqui, ó. npx prisma migrate deploy. Mas só se o banco de dados não tá criado e já tem migrations. Como aqui não tem migrations, então eu vou pegar isso aqui, ó. npx prisma dev. Beleza, agora ele tá me perguntando aqui o nome da migration. Eu vou botar create table. Como for mais de uma tabela, eu vou colocar esse padrão aqui, ó. Create tables, usuário. Eu vou deixar esse padrão aqui. Beleza, vou deixar assim, ó. Create tables, usuários e tipos. Dá um enter. Beleza, a migration foi criada aqui, ó. Ela tá bem aqui. E beleza, agora eu vou verificar se tá criado no banco. Deixa eu carregar aqui. Agora que já tá criada as tabelas, agora eu vou criar uma rota para o usuário. Usuários route.ts. E aqui eu vou dar um import no Express. Na verdade, eu vou dar um import no routes aqui. Routes do Express. Agora eu vou criar uma constante chamada route, que vai ser uma instância dessa route. Agora eu vou criar uma rota aqui, route.post. Aí no caso eu vou começar criando eu vou começar criando a rota de tipo de usuário, que primeiro tem que ser criado o tipo do usuário para depois ser criado o usuário, que aqui vai receber uma foreign key. Então, vamos começar por aqui. O nome da rota aqui, ó, criar tipo usuário. Vou deixar assim por enquanto. E vou dar um export default. Vou exportar essa rota para fora. Aqui é que eu vou colocar todas as rotas do usuário. Só que antes, para ficar melhor, eu acho que eu vou criar uma seedlist aqui para já vir com esses dados preenchidos, que por exemplo, quando eu mandar o sistema para um cliente, eu vou deixar uns dados padrões já preenchidos, que no caso vai ser o tipo de usuário administrador, o tipo de usuário recepção e o tipo de usuário médico. Então aqui na pasta do Prisma eu vou criar seedlist. Aqui em seedlist, eu acho que eu vou criar uma seedlist geral, em vez de criar uma para cada. Então aqui é o seed.ts. Caso depois eu precise criar várias seedlist, eu acho que aqui dentro dessa pastinha seedlist eu vou criando outras pastas e vou colocar seedlist de usuário, seedlist disso, seedlist daquilo, seedlist do médico, por exemplo.
E beleza. Aí aqui na Cedars eu vou ter que dar um import no Prisma Client, que tá aqui, ó, CRC, Prisma, IndexTS. Eu vou precisar desse Prisma Client, que eu vou colocar umas operações aqui dentro. Então tá aqui, ó. Prisma, aqui, já tá aqui. Prisma Client. Aí eu vou criar uma funçãozinha aqui, uma função assíncrona. Criar aqui uma função assíncrona, com o nome seed, criar tipo usuários. Aqui vai ser o seguinte, eu vou usar esse Prisma Client, né, para as operações. No caso vai ser Prisma Client, ponto, é a tabela que eu quero, que no caso é a tabela tipo, aqui, tipo usuário, ponto, create, que é a função de criar, de salvar um dado no banco de dados, né. Só que aqui, como eu vou criar 3 tipos padrões, então não é um create solo, é um create many. Beleza, dentro do create many eu vou passar um objeto. Dentro desse objeto eu vou passar o data. E como é create many, aqui tem esse data, eu vou passar um array. No caso, um array de objetos. Aí beleza, aí eu vou colocar o que é preenchido aqui. No caso, eu vou preencher aqui. O ID não precisa preencher, porque é autocriamente, né? Eu vou preencher o nome aqui. Aqui, ó. Nome. Beleza, nome administrador, deixa eu pegar aqui no esquema de novo. E o administrador vai poder fazer tudo no sistema, então esse parâmetro de config vai ser true. Beleza, posso duplicar aqui, ó, com shift alto para baixo. Aí o tipo de usuário vai ser o médico. No caso ele não vai poder editar as configs, então eu vou colocar aqui em falso. E o próximo tipo de usuário vai ser recepcionista, no caso eu vou deixar ela verdadeira para mexer nesse parâmetro aqui também. Beleza, esses 3 tipos de usuário que eu vou criar aqui. E aqui embaixo eu coloco para rodar essa função. Caso aqui, ó, seed criar tipo de usuário. Beleza. Aí aqui no package.json, aqui no scripts, eu vou criar um script. O caso padrão aqui é criar com um seed, né? Mas eu poderia colocar, sei lá, seed, tracinho usuário. Por enquanto eu vou deixar só seed mesmo. E aqui em seed eu rodo com um test node dev. No caso esse comando aqui, ó. px test node dev. E eu vou apontar a pasta, aqui no caso eu vou apontar para a pasta prisma barra cidres barra seed.ts. Aí beleza, toda vez que eu rodar esse comando aqui, ele vai rodar esse arquivo TypeScript aqui. Isso aqui é bem básico. É o básico do Node.js. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar, né? npm run seed que eu coloquei, né? Deixa eu ver. Seed. Vou rodar esse comando aqui. Beleza, aí toda vez que eu der npm run seed, vai preencher com os dados daqui. Aí daí, depois quando aumentar mais o sistema, eu vejo se tipo eu crio um seed para as outras tabelas, ou se eu crio tudo aqui, tá ligado? Que aí é só fazer a função e chamar ela aqui. No caso, sei lá, eu farei um seed criar usuário. Aí daí eu farei a funçãozinha, que vai ser nesse mesmo esquema aqui, e colocaria ela para ser executada aqui. Aí executaria as 2 funções de uma vez. Mas beleza, vamos prosseguir aqui. Vamos ver se os dados chegou aqui. Vou dar um select aqui, ó. Select. Beleza, não criou aqui. Deixa eu ver o que é que foi aqui. O erro que deu. Já até sei o que é que foi. Aqui, o ideal, quando eu vou trabalhar com banco de dados, é botar um await aqui para esperar isso aqui ser executado antes de prosseguir. Agora deve ir. Ver. Aí, criado aqui, com sucesso. Sempre que mexer com banco de dados e tal, é sempre
tem que sempre colocar o await aqui ou assim, que é a função assíncrona. Que aí meio que executou tudo, não deu erro, porque executou tudo de uma vez, porém não esperou isso aqui ser executado. Pior que eu mosquei, velho. Eu tinha colocado aqui função assíncrona justamente para usar o await e eu não coloquei. Vacilo. Mas beleza, criou os tipos de usuários aqui, ó. Tranquilo. E agora eu vou prosseguir. Voltar aqui para as rotas. Beleza, agora eu vou criar os controllers, só que os controllers eu vou criar usando um esquema diferente. Então deixa eu colocar aqui, ó. Usuário. Controller. Conf.ts. Beleza, aqui eu vou criar uma classe. Com o nome create. Usuário controller. E aqui eu vou dar um export. Export, create usuário controller. Desse jeito aqui, ó. Entre chaves. Beleza, aí aqui eu vou criar um método aqui que vai ser um async. Criar tipo usuário. Beleza, aí eu vou importar aqui o... Já para deixar importado o request e o response. Request e response. Aí beleza, aqui vai receber uma requisição do tipo request e uma response do tipo response. Deixar assim por enquanto, deixar a função vazia, que é aí que eu curto, que eu gosto de criar de trás para frente. Beleza, agora vamos criar o services, no services o mesmo esquema aqui, ó. Usuário service.ts. Criar uma class, o nome da class vai ser create. Vai ser create usuário service. Eu dei aquele... Usei o atalho do VS para criar mais rápido, foi tipo um copia e colar, mas beleza, tá aí. Mesma coisa aqui, ó, async, criar, tipo, usuário. Eu faço isso para as tarefas ficarem distribuídas. Então, export aqui também. Create usuário service, exportar desse jeito aqui. Repositório agora, mesmo esquema, usuário, repository.ts. Class, create usuário, service não, é repositório. Dá um export agora. Beleza. Eu sei que tem um erro aqui no controller. O controller aqui, ó. C maiúsculo. Ele tá aqui o export também. Eu não vi que eu não tava digitando. Beleza. Aí a rota criar usuário vai receber o... Na real, primeiro eu vou importar aqui no controller. Create usuário controller. Agora eu vou criar uma constante que vai ser o usuário controller. E vai ser uma instância desse create usuário controller. No caso vai ser new, como é uma classe, né? Create usuário controller. Aqui uma instância. Beleza. Eu gosto de criar desse jeito aqui. E agora, quando eu for para a rota criar tipo usuário, eu vou aqui, ó. Usuário. Eu vou para o usuário controller ponto e criar tipo usuário. Beleza. Aí eu já vou criar aqui no próprio servidor aqui, ó, que tá rodando. Posso apagar isso aqui, ó. Eu vou comentar aqui, rotas. Primeiro aqui em cima eu vou colocar uma configuração para enviar o JSON, então vou colocar app.use, que vai ser igual a express.json. Pronto, já para deixar essa configuração aqui. Aí beleza, aqui em rotas, eu vou criar uma rota aqui só para chamar os métodos de usuários, então eu vou colocar aqui, ó, app.use. E toda vez que eu for para a rota API/usuários, eu vou para as rotas de usuários. Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula,
Agora eu vou importar a rota, né? Importe. Beleza, aí aqui eu peguei esse arquivo aqui, ó. No caso, o arquivo routes, que tem todas as rotas aqui de usuário. E beleza, aí aqui no servidor, toda vez que eu acessar o barra API barra usuários, eu vou para esse usuário route. Beleza, tranquilo, eu gosto de fazer desse jeito aqui, né? Que aí divide as rotas, aí toda vez que eu for para API usuários, vai para usuário routes. Aí beleza. Aí quando eu colocar barra criar tipo usuário, né? No caso eu vou colocar o localhost, barra API, barra usuários, barra criar tipo de usuário. Aí ele vai acessar isso aqui, ó. Caso fosse, sei lá, criar usuário só, aí eu criaria outra rota aqui. Desse jeito aqui, aí toda vez que eu colocasse barra API, barra usuários, barra criar usuário, ele vai vir pra cá. Mas vamos apagar isso aqui por enquanto. Agora que já tá aqui na rota, agora vamos criar aqui de trás pra frente. Aqui a gente vai criar a função, a gente também aqui vai criar a função async é tipo usuário. Que eu coloquei usuário, é o usuário. Beleza. Aí essa função aqui vai receber um parâmetro, no caso vai receber os dados do usuário. Vou colocar aqui, ó. No caso, dados do tipo de usuário, vou colocar aqui, ó. Dados. Vou colocar só tipo usuário mesmo. Se eu achar que precisar, depois eu mudo. Beleza, ele tá dando erro aqui porque ele tá. Aqui ele tá falando que não tem tipo. Então eu poderia colocar tipo N aqui, que meio que é identificado. Porém, por questão de evitar erros e tal, eu vou criar uma interface aqui. Que o nome da interface vai ser tipo usuário. Mas eu poderia muito bem colocar N ali. Iria tranquilo também. Porque o TypeScript pede tipo a tipagem. Então aqui, ó, tipo usuário. Como é que é esse tipo de usuário? Deixa eu ver aqui no esquema. Beleza, tipo usuário só recebe o nome e o parâmetro. Deixa eu copiar isso aqui para ir mais rápido. Aqui, ó, tipo e parâmetro. Não foi nome e parâmetro, beleza. Aí nome, tipo string. E parâmetro edit config vai ser tipo boolean. Vou colocar vírgula aqui, que são como se fosse um objeto, né? Beleza, esse tipo usuário vai ser do tipo usuário. Beleza, agora a gente vai importar aqui o Prisma Client. Import Prisma Client. Eu vou renomear aqui, eu vou deixar só Prisma, que eu acho que fica melhor. Beleza, aí aqui a gente vai dar um await, lembrando sempre do await. Prisma, ponto, tipo usuário, né? Ponto, mesma coisa que a gente fez ali na Sidri, ponto create. Só que não vai ser um create money, vai ser um create normal. Aqui é um objeto, esse objeto eu vou passar a propriedade data. E essa data vai receber um objeto, né? Como não é o create many, então não precisa passar uma rede objeto, só um objeto normal. Nome vai receber tipo usuário ponto nome. Eu tô falando desse jeito aqui para evitar erros, mas eu poderia passar o tipo de usuário aqui completo já aqui, ó. Você coloca aqui, ó, tipo usuário. Que iria também. Mas aí, como são poucos dados nesse tipo de usuário por enquanto, eu vou deixar assim, ó. Nome e parâmetro edit config. Vai ser tipo usuário, parâmetro edit config, beleza. Tranquilo. Criado aí. Agora a gente vai fazer o service, né? Que a gente tá criando de trás pra frente. Aí esse service eu vou importar aqui o rate, o usuário repositories. Beleza, aí aqui nessa função de criar tipo usuário, eu vou criar uma constante chamada usuário repository que vai receber new create repository.
Eu vou dar uma wait aqui e disparar a função do repositório, aquela que a gente acabou de criar, que no caso é criar tipo usuário. E aqui o tipo usuário vai ser o mesmo esquema. Eu vou passar aqui um tipo usuário. Vou colocar aqui para receber um tipo usuário. Aí tá reclamando da tipagem, né, que não pode ser vazio. Aí, para não copiar e colar, eu posso vir aqui exportar aqui, ó. É assim. Calma aí, aqui, ó. Aí, beleza, criado. Eu só exportei aqui, né, o tipo de usuário para não copiar e colar aqui, ó, para não ficar assim. Aí, para não ficar assim, para não ficar copiado e colado, eu exportei lá e tal. Mas eu poderia fazer assim tranquilamente também. Aí vai de desenvolvedor para desenvolvedor, né? É porque assim eu tento evitar código desnecessário. Beleza. Aqui, tipo, usuário, eu vou passar o tipo de usuário. Beleza, tudo ok, tudo ok. Agora eu vou vir aqui em usuário controller. Aí aqui eu vou importar agora o create service. É que eu posso aqui, ó, const usuário service recebe um create usuário. Aqui, create usuário service, beleza. Vou colocar um new aqui na frente, né, que é uma instância. Tô criando uma classe. Beleza, aí aqui embaixo eu vou colocar um try catch. Beleza, aí aqui dentro do try eu vou dar uma wait. E vou chamar a função do service que a gente acabou de criar também. Criar tipo usuário e vou passar os dados que vai vir do body. Então no caso aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou criar outra constante chamada dados body, ou então tipo de usuário também poderia ser aqui, ó. Beleza, aí vai receber o rec.body. Aqui eu vou passar o tipo de usuário, que no caso vai ser os dados que estão vindo do front-end. Aí beleza, caso dá certo, eu vou retornar um res.status 200, né, que é padrão, ponto .json. Aí que eu vou colocar uma mensagem de sucesso, no caso eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei string aqui, não sei porquê, velho, tô agitando aqui. É um objeto, na verdade. Message. Agora sim, agora eu vou botar uma mensagem personalizada aí dentro do JSON, vou colocar usuário, que vai aparecer lá no front-end, criado com sucesso. Se der erro aqui, ó, vou aqui, ó, res.status, vou colocar um erro genérico aqui, que vai ser falha ao criar usuário. Tranquilo. Eu coloquei uma mensagem genérica aqui, só que aí vão ter alguns erros que vão ser meio que específicos. Então eu vou colocar aqui um if. Se erro aí dentro do cat, se erro, uma instância de erro, instância off, erro. Quando é no JavaScript não precisa fazer isso, porque aqui, ó, se eu fizesse assim desse jeito já iria. Ué, tá reclamando da tipagem não, milagre é esse. Deixa eu ver aqui o ts config. Aqui tá verdadeiro, oxi. Cara, eu jurava que, tipo, se eu fizesse if aqui, o, o TypeScript ia reclamar da tipagem. Beleza, então deixa eu colocar o else aqui. Agora eu vou colocar esse erro genérico dentro do else. E esse erro específico aqui eu vou colocar aqui, ó. Que essa mensagem vai receber o error.message. Beleza, tá dando esse erro aqui na mensagem, deixa eu ver. Deve que porque eu acho que é isso que dá quando não coloca o instância of erro, velho. Deixa eu colocar aqui, ó, instância of
erro. É isso. Ah, é por isso que tem que colocar instância erro aqui. Eu jurava que, tipo, se eu não colocasse isso aqui, ia dar erro no erro aqui. Só que aí, como o tipo fica definido, então não tem como pegar o erro mensagem aqui. É por isso que a mensagem dá erro aqui. Ah, beleza, o status vai ser em 500. Sempre bom revisar essas coisas, né? Realmente eu achava que eu ia colocar o instância off erro de todo jeito. Mas eu jurava que dava erro aqui, nesse erro. Aí agora, o que é que pega? Desse jeito aqui, eu vou poder criar tipos de usuário com nome duplicado. Então aqui em repositories, eu vou criar uma funçãozinha aqui, que vai ser verificar duplicidade usuário. Essa função aqui vai receber um nome, que no caso é o nome do tipo de usuário, né? Esse nome aqui vai ser tipo string. Não precisa criar interface, né? Que vai receber um dado só. Beleza, agora a gente vai buscar aqui no. Buscar aqui no banco de dados, né? No caso aqui, ó. Vou botar uma const response. Sei lá, const db response. Vou colocar isso aqui, ó. Aí eu vou buscar aqui, ó. Await. Prisma. Já faz uma hora que eu tô aqui. Cadê? Vai dar meia-noite ainda. Beleza, prisma.tipo usuário. Acho que eu só vou fazer isso aqui e depois eu continuo. Tipo usuário. Find Fist. No caso, tem tudo aqui, ó, na documentação. Eu tô esquecendo de mostrar a documentação aqui. Find, aqui, ó, Find Fist. É uma função aqui do Prisma, né, que é basicamente para achar usuários aqui no banco de dados, né? Então, vou botar aqui, ó, Find Fist, vai receber um where. Esse where também é um array. No caso, eu quero pesquisar onde nome for igual a nome. Beleza, no caso esse nome aqui é a coluna e esse nome aqui é o parâmetro que tá vindo aqui. Aí eu poderia devolver esse usuário, só que eu acho que eu vou devolver um true ou um false. Então o que eu vou fazer? Em vez de ser find fist, eu vou colocar find money, que aí o find money tem uma propriedade que é chamada length, que ele meio que vai retornar um array de objetos. Então aqui eu vou colocar return. Aí o retorno vai ser dbResponse ponto aquele. Se fosse só Fenifist, ele não ia ter essa propriedade. Creio eu, né? Deixa eu ver. Não vai ter. Tenho certeza que não vai ter, porque ele só vai retornar um objeto. Isso aqui é uma array de objeto. Então, quando é só um objeto, não tem essa propriedade de length. For maior que zero. Aí, beleza, ele vai retornar isso aqui. No caso, vai retornar o true ou false. Aí aqui, no service, antes de chamar a criação do tipo de usuário, eu vou chamar essa função aqui, ó. Que vai ser o usuário repository verificar a duplicidade de tipo de usuário. E eu vou passar o nome, né? Que no caso é o nome do usuário que está vindo do front-end. Tipo de usuário, ponto nome. Não tô colocando ponto e vírgula aqui, né? Tenho o costume de colocar ponto e vírgula que eu trabalho em Delphi, aí Delphi precisa. Aí beleza. Aí aqui, como vai ter retorno, eu vou criar aqui uma constante chamada nome usuário, nome de usuário existe. Caraca, ficou grande o nome dessa variável, não tipo usuário existe. Mas eu posso deixar assim mesmo. Beleza, eu coloco um if aqui. Beleza, eu vou colocar aqui, ó, uma exclamação, né, que meio que reverte. Aí, caso o usuário não exista. Isso aqui é errado, pô. Foi mal. É sem exclamação mesmo. Eu tava pensando em outra coisa. Aí eu tava pensando, tipo. Se eu fosse logar. Se eu fosse logar, aí sim ia ser uma exclamação aqui. Como eu não vou logar, eu tô verificando se existe, então aqui é sem.
Aí beleza, aí tá dando esse erro aqui. Por que tá dando esse erro? Tá vendo aqui que rola uma promissa e tá falando que. Ele tá falando meio que o tipo é indefinido, mais ou menos isso. Aí precisa de um await, no caso um await aqui, ó. Qualquer errinho que dá assim no TypeScript é só ler aqui, ó, que informa exatamente o que é pra fazer ali, ó. Nem precisa procurar em nada. Beleza. Aí caso o usuário existir, eu vou criar um novo erro. No caso, crawl que new error. É que eu vou passar a mensagem. No caso, eu vou passar a mensagem aqui, ó. Tipo. Aí evita criar os tipos de usuários com o mesmo nome, que aí imagina, sei lá, 5 tipos de usuário médico. Aí é embaçado, né? Beleza, agora é hora de testar. Npm start. Agora eu vou abrir o Postman. Vou abrir aqui o localhost que tá a API, no caso é o localhost. Não, não é 3000, não, é 333. Beleza, tá esse command get porque não tem um método raiz lá que eu acho que eu apaguei aqui. Eu só entrei aqui só pra pegar esse URL aqui mesmo. Cola aqui, ó. No caso, o método lá é post. Deixa eu ver se é post mesmo. Roots é post. Para acessar esse método, eu tenho que acessar a API de usuários, né? No caso aqui, ó. API usuários. Barra criar tipo usuário. Agora no body eu vou ter que passar algumas informações. No caso, eu venho aqui em body, venho em linhas aqui, venho em formato JSON, que eu vou passar formato JSON. E aí deixa eu de novo pegar as informações aqui que eu quero passar. Eu vou vir aqui, eu vou passar o nome. E esse parâmetro edit config. Não erro aqui, deixa eu ver. O JSON tá certo. Ah, faltou as chaves. Beleza. Eu tava vendo erro aqui. Cara, eu jurava que, tipo, em RA aqui, tipo, já vinha essas chaves aqui, velho. Será que eu apaguei? Quando eu clicava aqui em embora e já vinha essas chaves aqui, era só colocar dentro. Eu acho que eu apaguei sem querer. Depois eu vou rever no vídeo se eu apaguei essas chaves aqui ou não. Ou eu tô viajando e não venho, tenho que escrever o JSON todo. Mas tá, enfim, eu vou passar o nome, o parâmetro, vou dar um send aqui. Aí, usuário criado com sucesso, caso eu queira criar um usuário com o mesmo nome. Aí, tipo de usuário já existe, então vamos verificar aqui no banco para ver se criou um novo tipo de usuário. Se der certo, criou um ID4 aqui e tipo teste. É certinho. E isso aqui como true, ok. E beleza, acho que o vídeo só vai ser isso. Aí, próximo vídeo eu crio o back-end da função de logar, da função criar o usuário e a função logar, né, no caso. Que para logar precisa do usuário, que já faz 1 hora que eu tô aqui, eu acho. E beleza, aí o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a pasta aqui. A pasta aqui eu vou abrir o Git Bash, vou mandar pro GitHub o que eu alterei. Eu gosto de mandar via código, mas tem uma extensão aqui que comita também. É porque eu curto mesmo enviar via código. Beleza, aí tem um que eu modifiquei aí, que também poderia ver aqui na. Tá instalado aqui? Ah, não. Eu gosto de enviar via código, aí eu nem olho esse negócio aí do Git. Do Git não, do VS Code, dessa extensão aí. Beleza, agora eu vou comitar aqui. Primeiro eu vou mandar tudo para repositório local. Beleza, adicionado. Agora eu dou um git, commit, "-m", e eu faço o comentário aqui. Pô, ficou grande, hein, véi, o comentário do commit, mas beleza. Agora que eu comitei, eu posso dar um git push. Origin main.
Beleza, agora eu vou abrir o meu. Deixa eu dar um git status aqui, então vai estar tudo ok. Beleza, agora eu vou abrir meu GitHub aqui. Beleza, comitado aqui, no caso aqui, ó. Criação, banco de dados, tal. Now, que é agora, né? E é isso, velho. E até o próximo vídeo.